Olá, eu sou Edson Oliveira, advogado tributarista, e neste vídeo nós vamos falar sobre por que a reforma tributária é, na prática, um problema de caixa e não apenas um problema de imposto. Sejam bem-vindos, esta é a primeira aula de uma série sobre reforma tributária e o impacto dela no caixa das empresas, o que ela realmente representa para a sua empresa. E eu quero começar com uma provocação. Se você acha que este é mais um curso sobre alíquota, sobre IBS, CBS, pode desligar agora. Não é. Este é um curso sobre caixa da sua empresa e a diferença entre essas duas coisas vai determinar se a sua empresa atravessa os próximos anos de pé ou negociando dívidas sob pressão. Antes de continuar, já deixa aí o seu like nesse vídeo, clica no sininho de notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo, uma nova aula como esta. Se você ainda não segue o nosso canal, aproveita, clica em seguir agora e aí você passa a seguir os nossos conteúdos, beleza? Vamos lá, vamos começar com 3 números que formam o pano de fundo de tudo que vamos discutir. Primeiro, o governo central fechou um mês recente com déficit primário de 56 bilhões de reais. A dívida bruta do governo geral está em torno de 81% do PIB, algo como 10,6 trilhões de reais. E o custo de rolar essa dívida embute um juro real de 9% ao ano. Eu digo juro real porque a taxa Selic está em 13,5% ao ano. Some-se a isto um detalhe nada trivial. O próximo ano é ano, neste ano já é ano de eleição. E, historicamente, é o momento em que o espaço para cortar despesa encolhe e a pressão de arrecadar mais cresce. Portanto, você que é empresário, se prepare que tem mais conta aí para você pagar. Nenhum desses números isoladamente é surpresa para quem administra as finanças de uma empresa. E o que a maioria dos gestores ainda não conectou é a segunda metade da equação. Ou seja, um Estado que precisa arrecadar mais historicamente, encolhe, fiscaliza mais e tolera muito menos. E a ferramenta mais recente para isso não é uma nova alíquota, é uma mudança na mecânica de recebimento de tributo. O nome técnico dessa mudança é Split Payment. O efeito prático é devastador. O intervalo entre a sua empresa faturar e o dinheiro entrar de fato no caixa deixa de existir para uma fração relevante da sua receita. Aqui está o primeiro ponto que eu preciso que você grave e preste bastante atenção. Isto não é uma mudança na carga tributária, é simplesmente uma mudança de quem controla o seu caixa nos primeiros segundos depois da venda. É isso mesmo. E é exatamente aqui que quase todo o conteúdo disponível sobre reforma tributária está errando, no alvo. Artigos, lives, relatórios de consultoria, posts do LinkedIn, tudo trata do assunto como se a matéria fosse somente tributária. Qual vai ser a alíquota? Como funciona o IBS, o CBS? Quem vai pagar mais? Quem vai pagar menos? Fica no simples normal ou vai para o simples misto? Isto está errado. Isso, na verdade, não está totalmente errado, mas responde à pergunta errada para quem precisa decidir. Para um tributarista, a reforma é de fato um problema de alíquota e de base de cálculo. Para um CFO, para um controller, para um gestor financeiro, a pergunta que importa não é quanto eu vou pagar. Esta não é a pergunta mais importante para você, empresário. É quando eu vou pagar. Esta é a pergunta que faz mais sentido, porque você vai perder
parte do seu capital de giro com esta mudança? São perguntas diferentes e praticamente ninguém está respondendo a segunda pergunta na linguagem que você precisa agir sobre ela. Quando você vai pagar o imposto? Isso nos leva à distinção mais importante desta aula e talvez de todo o curso que você vai acompanhar nas próximas 22 aulas sobre este conteúdo. Existem 3 variáveis distintas em qualquer mudança tributária e confundi-las é a origem de quase todo o diagnóstico errado. A primeira é a carga, quanto a empresa paga no total ao longo do tempo. A segunda é o momento, quando esse valor sai do caixa da empresa. E a terceira é a previsibilidade. Se a empresa consegue antecipar com confiança razoável quando e quanto vai pagar. E aqui está a frase que sustenta esse curso inteiro. O split payment pode ser neutro em carga e devastador para o seu caixa. Uma empresa pode terminar o ano pagando exatamente o mesmo total de tributos que ela pagaria no sistema atual. E ainda assim, ela pode quebrar no meio do caminho, porque o dinheiro saiu do caixa antes da hora que a empresa contava com ele para pagar o fornecedor, para pagar a folha e as parcelas de financiamento. Essa distinção, carga não é o mesmo que caixa, é o que organiza este curso do início ao fim. Na próxima aula, vamos entender por que o split payment é tecnicamente uma antecipação de desembolso de imposto, colocar um número concreto nisso e entender porque é justamente a empresa lucrativa e em crescimento que corre mais risco nessa transição. Antes de encerrar, deixa o seu like, ativa o sininho e continua nos seguindo aqui no nosso canal para não perder nenhuma aula, nenhum conhecimento importante para a sua empresa. E se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha com aquele amigo, aquele colega que também precisa entender esse assunto. Esse vídeo faz parte da nossa série sobre a reforma tributária e o mecanismo Split Payment, o novo sistema de cobrança de impostos. Digita, eu quero e eu vou te enviar o meu livro, o Guia de Sobrevivência ao Fisco. Durante essa aula, vou te mostrar outros materiais de estudos importantes, inclusive o livro Caixa 2033, que vai te mostrar de forma concreta e definitiva o impacto do Split Payment na sua empresa. Um abraço e até a próxima aula, pessoal!